É o seguinte, todo mundo sonha. Talvez você não lembre do que sonhou nos últimos dias, nos últimos meses ou nos últimos anos. Mas seu cérebro está lá maquinando jeitos de processar o mundo todas as vezes que você está dormindo. E o sonho não é uma série de imagens desconexas e sem sentido que você esquece quando acorda. Ele pode ser uma mensagem e até mesmo uma ferramenta para você como pessoa. Assim como pode ser um jeito de inventar novos caminhos para a gente enquanto sociedade, como já aconteceu várias vezes na história da humanidade. E quem diz isso não sou eu, mas o Siddhartha Ribeiro, um dos grandes cientistas brasileiros da atualidade e o nosso convidado para o papo de hoje do Trilha, a jornada de desenvolvimento pessoal da Fundação Estudar em Podcast. E aliás, aproveitando essa brecha, melhor eu já me apresentar. Eu sou Ana Valenzuela, Head de Inovação aqui da Estudar, e vou estar com você ao longo dessa nova temporada. E agora, para estrear com o pé direito, eu vou falar um pouco mais sobre o Siddhartha, que é um neurocientista, fundador, vice-diretor do Instituto do Cérebro da UFRN. O Siddhartha é considerado um dos maiores especialistas em sono, memória e sonho do país. E em 2019, ele publicou o livro O Oráculo da Noite, em que ele apresenta a ciência e a história do sonho. Antes de começar, um aviso rápido. Como a gente gravou por Zoom e ficou sujeito aos caprichos da tecnologia, tem uns momentinhos em que a qualidade do som varia, mas não é nada que prejudique o conteúdo incrível que ele compartilhou com a gente. Bora lá? Primeiro, super obrigada, Siddhartha, por estar aqui com a gente, ter topado esse papo. Vai ser muito bacana, muito prazer. Bom, para a gente começar, vamos situar os ouvintes. Qual é a relação da nossa sociedade com o sono hoje? Onde é que a gente está errando? A gente está errando em tudo quase, né, Ana? O sono é uma espécie em extinção. É uma espécie de estado mental em extinção. Nossos antepassados dormiam bem melhor do que a gente, exceto pelo medo da predação. Hoje a gente não tem necessariamente o medo da predação, pode ter, quem vive em favela tem, quem vive em lugares mais abastados tem menos, mas tem também. Mas o nosso problema com o sono não vem mais daí. Ele vem, sobretudo, do que a gente faz com o nosso tempo, com os estímulos aos quais a gente se expõe, né? Então, desde o início da Revolução Industrial, existe uma demanda para que as pessoas estejam trabalhando para o acúmulo de capital. Então, uma demanda para dormir menos. E essa demanda ela se tornou muito mais potente depois da luz elétrica. Então, tornou-se possível colocar trabalhadores para trabalhar a noite toda. Isso aconteceu. E acontece ainda de maneira clandestina. Depois disso, veio o rádio. E aí as pessoas puderam ter estímulos auditivos a qualquer hora do dia ou da noite, vindos de qualquer lugar do planeta. Muito interessante, mobiliza muito a atenção e as pessoas tiveram menos interesse em dormir ainda, dormir mais tarde ainda, ouvir o rádio. Já não dorme às 6 da tarde, quando o sol se põe, agora dorme às 8. Depois veio a televisão, o estímulo audiovisual, mais interessante ainda, mais atraente ainda. Ele não se repete praticamente, você não fica vendo a mesma coisa na televisão, porque se você fizer isso, você dorme. Você fica vendo estímulos diferentes. E isso vai mantendo o cérebro acordado. A gente tem todo um sistema de detecção de novidades, por exemplo, um lugar do cérebro chamado locus ceruleus, que é um lugar bem pequenininho, que produz a noradrenalina. Esse lugar funciona como um detector de novidades. Então, se você tem uma tela que está mudando o tempo todo, um som que está mudando o tempo todo, o teu cérebro vai estar o tempo todo dizendo novidade, 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 né? E aí a gente vem, em cima disso, se inventa um videogame. Então, você acopla o audiovisual a essa novidade uma recompensa. Então, um shot de dopamina. Aí, depois disso, vem o computador. E aí, aquilo ali é uma máquina poderosíssima de produção, uma coisa maravilhosa. Você pode produzir coisas ali dentro. Aí, as pessoas têm menos interesse em dormir ainda, porque elas vão trabalhar no seu livro, no seu projeto, na sua... qualquer que seja que ela esteja produzindo, que passe por aquele meio, vai atrair a atenção dela. Aí, depois disso, é inventada a internet, se conectam os computadores e conectam-se, portanto, as pessoas e o acervo cultural. Então, a gente está nessa fase maravilhosa, explosiva, completamente imprevisível,
né, de uma conexão de todas as mentes planetárias. Ela é imperfeita, mas ela já aconteceu. E aí o celular, né, Siddhartha? E aí essa máquina, assim, coisa incrível que era um computador com internet, ela é miniaturizada e ela é colocada no bolso de qualquer pessoa. Então isso é uma trajetória incrível. Foram só do início da Revolução Industrial para agora, a gente está falando aí de 250 anos. Claro, teve o acúmulo de capital anterior, tem todo uma, né? Por que as coisas chegaram onde chegaram? Mas o ponto é o que a gente faz agora. Porque agora a gente está numa sinuca de bico, uma armadilha evolutiva. A gente criou meios que deixam todo mundo dependente de estímulos audiovisuais constantes e com muito pouco espaço para o relaxamento necessário para a entrada no sono natural. E aí, como as pessoas não conseguem ter o sono natural, por causa dessa dependência de telas e vários outros maus hábitos associados, né? Desde o consumo de álcool antes de dormir, até a falta de exercício completa, até o exercício exagerado antes de dormir, até etc. Várias maneiras de fazer errado. Aí a pessoa fala, então, para dormir eu preciso de uma substância, uma pílula. Aí ela vai e toma um remédio que quase sempre, na maior parte dos casos, vai induzir um estado torporoso que parece sono peronomútil, e aí a pessoa vai acordar no dia seguinte sem os benefícios cognitivos do sono, vai acordar muitas vezes até com uma sensação meio amnésica, vai acordar torporosa e começa tudo de novo. Se você me permite, ainda se sobrepõe a isso uma crença atual de que a produtividade ela está ligada ao número de horas trabalhadas. E que quanto mais a gente dorme, tem alguém trabalhando mais do que a gente. E eu queria que você falasse o quanto essa história, essa crença afeta a nossa saúde. Então, essa crença é muito poderosa e ela só serve ao acúmulo do capital. A Revolução Industrial, ela tornou as pessoas ricas muito mais ricas. Porque ela criou um mercado global e com escalas cada vez maiores e que cada vez demandam mais de todo mundo. Então, com exceção dos 2.800 bilionários do planeta, esse sistema é um sistema que rouba horas de sono, rouba horas de família, rouba horas de prazer, rouba horas de aprendizado, rouba horas de leitura, rouba horas de música, de dança, de todo mundo, para que números continuem a crescer atualmente num sistema de computadores, porque nem é mais uma coisa física, só uma ideia, uma crença. Quem quiser saber mais sobre isso, lê o Sapiens, do Harari, que fala muito sobre como a civilização humana é possível porque a gente consegue cooperar entre muitos flexivelmente com base em crenças compartilhadas. Então, a gente acredita, né, em uma série de coisas que mantém esse estado atual. Mas esse estado atual é um estado que leva a muita doença, tanto do indivíduo quanto da sociedade. Então, do indivíduo, nesse estado atual, a pessoa que não tem sono de qualidade, que não tem exercícios físicos de qualidade diariamente, que não tem alimentação de qualidade, está todo mundo comendo comida ultraprocessada cheia de veneno, e um monte de veneno nas plantas e um monte de veneno nos animais que as pessoas ingerem. E a pessoa aí o que acontece? Se você tem toda essa combinação de fatores, você vai ter um monte de problemas a nível do indivíduo. Então, uma pessoa que teve todos esses fatores aí associados, ou para ficar só no sono, uma pessoa que perdeu a noite de sono, que teve sono de má qualidade, ela no dia seguinte acorda com déficit cognitivo, ou seja, menos capaz de aprender e menos capaz de lembrar o que sabe. Ela acorda com déficit de humor, ela acorda irritável, ela acorda explosiva, destemperada, ou ela acorda triste, desanimada, blue, né? Isso no médio prazo, se for mantido, vira depressão. E a gente sabe que hoje a depressão ela tá ligada, né, sobretudo aos vínculos que são criados ou deixados de criar, e que está ligado também à flora intestinal, isso é fundamental. Então, a alimentação também é super importante. Vários estudos mostrando que a diversidade da flora intestinal está diretamente relacionada com processos de humor, né? Uma baixa diversidade está ligada à depressão,
E isso tudo tem um impacto global. Então, você está falando de coisas que são integradas no cérebro, sono, alimentação, e memória, aprendizagem, humor, e tudo isso começa a desandar. Então, no médio prazo, a pessoa está em risco para depressão, ela está em risco para obesidade, ela está em risco para doença cardiovascular, e no longo prazo, ela com certeza está em risco para mal de Alzheimer. Então, é um péssimo negócio do começo ao fim da viagem. E a gente embarcou nessa. Hoje, todo mundo quer dormir pouco para trabalhar muito ou se recompensar muito. Tem um outro ponto que você ressalta bastante, que é a importância do sonho. Qual a importância do sonho do ponto de vista evolutivo e também da saúde mental? Queria entender um pouquinho mais isso. Então, o sonho hoje não tem praticamente importância nenhuma, porque ele foi jogado na lata do lixo pelo desenvolvimento dos últimos 500 anos, que veio da Europa e se espalhou pelo planeta, o desenvolvimento do capitalismo associado à ciência. Há 500 anos, o capital e a ciência se entrelaçaram e cresceram juntos como nunca. E cresceram juntos, entre outras coisas, trocando o que antes era o sonho pelo papel preditivo da ciência. O sonho ele foi, desde o Paleolítico até o final da Idade Média, ele foi um farol que os nossos ancestrais usaram para navegar o futuro. Ele foi um oráculo probabilístico, ele foi uma máquina neurobiológica com base nas probabilidades de tudo que já aconteceu no passado, tentar simular um futuro possível. Isso é uma coisa que evoluiu ao longo de milhões de anos, na linhagem de mamíferos, e que nos seres humanos se tornou uma coisa extremamente importante para a nossa evolução. Por quê? Porque foi a capacidade de sonhar o que não existe, por um lado, e a capacidade de comunicar isso para os outros, de narrar isso, de fazer uma narrativa disso para os outros, que foi uma função da linguagem, que permitiu, na nossa linhagem, a coletivização cotidiana dos sonhos. Então, como é que a gente construiu a civilização? Com crenças compartilhadas. De onde que vieram essas crenças? Elas vieram da vigília, do mundo da predação, da competição com os outros animais, claro, mas elas vieram muito do mundo da fantasia, que é o sonho. De onde vieram as ideias? Como é que os nossos ancestrais, australopitecos, eventualmente, através da sua linhagem, geraram esse computador que a gente tem aqui nas nossas mãos, que tem milhares de peças, que quase ninguém que usa sabe fazer, mas que funciona perfeitamente na mão de todo mundo. Isso veio da criatividade. E a criatividade, a base da criatividade é a associação livre de pensamentos que acontece, mais livre que acontece durante os sonhos. Agora, esses sonhos, eles não são só os sonhos da noite, sonhos noturnos durante o sono. Eles são também os sonhos diurnos, os devaneios, os sonhos da vigília, que são uma espécie de invasão do sonho da noite no dia. Então, na nossa ancestralidade, os sonhos invadiram o dia, invadiram a vigília se tornou mais onírica, e aí agora, nos últimos 500 anos, a gente deu um cavalo de pau evolutivo, porque a gente largou a importância atribuída aos sonhos e a importância atribuída aos contatos com as criaturas que a gente encontra nos sonhos, e isso ficou em lugar nenhum na civilização eurocêntrica. Não tem lugar para isso, exceto resguardada aqui, com muita honra, né, a contribuição da psicanálise, da psicologia analítica, que recuperaram, em parte, a importância que os sonhos já tiveram no passado. Então, a gente abandonou há 500 anos uma parte da nossa mente, mas só que, assim, a boa notícia é que essa parte da mente, ela não está, de fato, abandonada, ela só está esquecida. Todo mundo sonha toda noite. Como é que a gente resgata isso, então, Siddhartha? Como é que a gente pode levar os nossos sonhos mais a sério na prática? Na prática não é complicado, não. A pessoa que fala que nunca lembra dos sonhos, ela pode se lembrar de uma página inteira, 2 páginas inteiras, 10 páginas inteiras. Em uma semana de treinamento, ela consegue alcançar esse tipo de resgate da memória onírica. Então, vamos lá, vamos esmiuçar isso aqui, bem simples, na verdade. A atitude tem que mudar. A atitude tem que mudar no sentido de achar que sonho é uma coisa relevante. Se sonho é uma coisa relevante, então você vai falar dele quando você desperta, você vai falar dele com sua família, você vai falar dele com seus colegas, seus amigos. Ele é um assunto. Então, se você fala todo dia de política, de futebol, ou de o que quer que seja,
Inclua no seu cardápio de coisas do seu dia a dia que o sonho está lá. Você vai falar do sonho todo dia, logo de manhã vai perguntar na família quem sonhou com o quê. Agora, para poder você ter o que contar, tem que, ao ir dormir e ao despertar, sobretudo ao despertar, prestar muita atenção no fenômeno onírico. Tá? Então, à noite, quando você vai dormir, você não pode dormir pensando em dormir vendo tela e apagando na frente da tela. Você tem que dormir, você tem que se preparar para dormir, preparar o local, tem que tratar isso como sempre foi tratado, como uma coisa da mais alta importância. Um momento muito especial do seu dia. Não é o final que agora eu vou apagar aqui e desligo o robô. Não sou um robô. Né? Eu estou ligado na minha ancestralidade, eu tenho uma conexão que vem do início da vida com o Sol e com o planeta, e tudo isso está inscrito no ato de dormir, então tem que dar isso alguma solenidade. Ritualizar. Tem que ritualizar. Você pode fazer isso porque você tem crenças metafísicas ou não. Se você não tiver crenças metafísicas, basta acreditar na psicologia. Então, faça uma boa autossugestão e diga para si mesma ou si mesma: eu vou sonhar, eu vou lembrar, eu vou relatar. E fala isso para você mesmo, para você mesmo. Coloca do seu lado o papel e um lápis, ou se quiser colocar um celular para gravar o áudio, não para olhar o e-mail, mas para gravar um áudio. E aí você vai dormir imbuída ou imbuído de uma intenção em relação ao seu sonho, que é uma maneira tradicional, praticada por inúmeras culturas que são exímias na arte de sonhar, como inúmeros povos ameríndios aqui no Brasil, muitos grupos indígenas que são exímios sonhadores, por exemplo, os Yanomami. Então, se quiser saber mais sobre isso, pode ler A Queda do Céu, do grande xamã Davi Copenau Yanomami, e do Bruce Albert, um grande antropólogo, falando sobre isso, fala muito sobre essa intenção no sonho, como é que o sonho, ou pode ler o Castanheda, tá? Então, intenção. Essa intenção, novamente, se você é uma pessoa mística, religiosa, ela pode estar totalmente ligada a essa tua vivência. Se você não é, se você é uma pessoa mais materialista, você pode pensar isso como sendo uma resolução de problemas. Tá? Então, formula a tua intenção com clareza. Eu gosto de dizer o seguinte: os brancos, né, e tem a ver com o jeito com a comparação com o mundo dos indígenas brasileiros. Os brancos vão sonhar como se não fosse nada, ou como se fossem ser caçados por algum sonho vai acontecer com eles. E as culturas tradicionais, em geral, vão sonhar como quem caça, como quem vai buscar algo, né? Se você olhar para como é que eram as curas na Grécia, em Roma, no Egito, na Antiguidade, elas passavam por uma ida a um templo de um deus, né? Seja de Apolo, Asclépio, ou Serapis, no Egito. E aí lá a pessoa ela ia dormir no templo para obter um sonho com aquela entidade divina, para que esse sonho elucidasse, fizesse um diagnóstico da situação e propusesse um tratamento. E tudo isso se perdeu, uma tradição milenar que a gente jogou na lata do lixo e que, graças a Freud e Jung, de alguma maneira, o pensamento ocidental, a cultura, né, branca, começou a perceber que estava fazendo besteira. E hoje existe uma convergência muito grande da psicanálise, da psicologia analítica com a neurociência, e a gente começa a perceber que é urgente acender esse farol que é o oráculo probabilístico, o oráculo para o futuro. Mas ele vai além, ele vai na questão de você experimentar a vivência onírica como realmente profunda. Aquelas criaturas da mente não são apenas imagens. Elas são a expressão do teu inconsciente. Então, tudo isso vai acontecer durante a sua noite, só que você não vai estar consciente disso. É no momento do despertar que você vai que a mágica vai acontecer. E essa mágica é você tomar consciência da própria experiência onírica e do que está envolvido em resgatar ela. Quando você desperta, você está vindo de um sono REM. Então, você veio lá de 40, 50 minutos de uma ativação intensa de memórias que vai gerando um roteiro, um script longo e que tem muito a ver com os seus desafios, com os seus medos, com os seus desejos, com o cenário e com as possibilidades do seu momento. Só que nesse momento em que você desperta, você está vindo do sono REM sem nenhuma noradrenalina, porque aquele teu centro detector de novidades que produz noradrenalina, ele está dormindo, ele está apagado, e o seu cérebro não tem essa substância.
naquele momento que você desperta. Você tem a memória, mas você não tem o neurotransmissor que vai te ajudar a lembrar daquilo. Por isso, se você se levanta, ou se você pega o celular e começa a ver o jornal, ou se você fala com as pessoas sobre qualquer assunto que não é o sonho, a tendência é que outras imagens ocupem aquele espaço. E que quando você começar a liberar noradrenalina, porque você está agora acordada e se mexendo, essa noradrenalina vai servir para reforçar as novas imagens e não as que estavam antes. E por isso que você não lembra do sonho, então. E aí você perde, aí você fala, pô, eu sei que eu sonhei, mas eu não sei com o quê. As memórias estavam lá eletricamente, mas elas estavam precisando de uma ajuda neuroquímica. Se você não der o tempo certo, essa ajuda neuroquímica não chega e as memórias se esvaem, saem, né? Elas escorrem pelos seus dedos e você sabe que tem, mas não perdi. Então, esse é o ponto crucial. Então, a pessoa passa o dia inteiro pensando em sonho como uma coisa importante, falando de sonho. Então, o sonho está presente, uma coisa importante, uma coisa importante. Vai dormir, ritualiza esse momento para que aquilo tenha sentido para você e faz uma intenção em relação a lembrar do sonho e mesmo ao que o sonho que você quer que aconteça no sonho. Você pode fazer esse exercício. Gostaria de sonhar com a solução de um problema específico, um problema na minha família, um problema no meu trabalho. Você pode, deve fazer isso. Se não acontecer, tudo bem, mas não tem nada que te impeça de querer navegar numa certa direção. Ao despertar, esse é o momento crucial. É dar isso a máxima solenidade. Se você está realmente a fim de lembrar, então você naquele momento se dispõe a lembrar. E aí fica ali quieto, um tempo, e aí você vai ter aquela imagem ainda do sonho. E aí aquela imagem você começa a fortalecer ela. E a noradrenalina vai chegando e ela vai ficando mais forte, mais forte, mais forte. Aí ela vira uma ponta de um novelo. E aí você vai puxar outra imagem. Aí ela vem. Aí você puxa o sonho inteirinho. Durante a pandemia, Siddhartha, houve algum padrão de sonhos, alguma mudança na forma como coletivamente a gente começou a sonhar? Sim, houve sim, Ana. Vários pesquisadores no planeta fizeram essa pergunta, tem vários estudos já publicados sobre sonhos na pandemia. Nosso grupo publicou um estudo, foi coordenado pela Natália Mota, na época pós-doc do grupo e muitos alunas do laboratório, nesse artigo nosso, em que a gente mostrou que quem teve mais sofrimento psíquico, medido por escalas da psiquiatria, durante a vigília, a pessoa está sofrendo, foram justamente as pessoas que tiveram sonhos mais negativos, ligados a contágio, medo, etc. Então, essa continuidade entre vigília e sonho, que é um postulado da psicanálise, ela já foi empiricamente demonstrada muitas vezes, e nesse caso da pandemia, em particular, isso saltou à vista. Você tem aí basicamente dois perfis diferentes. Um perfil majoritário e um perfil minoritário. O perfil majoritário, estou falando do planeta, não estou falando só do Brasil, não. No planeta, você tem duas mudanças trazidas pela pandemia. A pandemia é um evento tão profundo que mudou para todo mundo, mas não necessariamente na mesma direção. Então, para muita gente, para a maioria, a pandemia tem a ver com ansiedade, medo, menos tempo para dormir do que antes e não mais, necessidade de buscar trabalho, medo de fome, desemprego, enfim, a pandemia foi horrível para a maior parte das pessoas do planeta, e isso vai se traduzir em latência aumentada para a entrada no sono, ou seja, a pessoa não consegue dormir, insônia, né? E quando consegue dormir já está muito tarde, e aí ela tem que acordar cedo, então ela corta a segunda metade da noite, não tem quase sono REM, então não sonha, tem um monte de problema cognitivo e de humor, então quer dizer, é uma bola de neve, tá? E quando acontece o sono, ele é fragmentado, tem muitos despertares, e quando acontece de entrar em sono REM, ele é muito intenso e frequentemente é um sonho de conteúdo negativo, pesadelo. Então, nessa continuidade de sonho e vigília, se a vida está muito ruim na vigília, a vida onírica também fica ruim. Claro, a gente está falando aqui de uma população, então numa distribuição tem um monte de gente que está indo nessa direção, né? E tem um recorte de classe, tem um recorte de raça, os mais pobres,
as pessoas negras, as pessoas mais escuras, em todos os lugares do mundo, praticamente, estão sofrendo mais, né? Mulheres estão sofrendo mais, porque dupla jornada, mas aí com o marido em casa, às vezes, e conflitos, violência doméstica aumentando. Então, é um complexo de trauma, de tragédia, de problemas, e os sonhos, eles refletem isso. Agora, para uma minoria, mas essa minoria, evidentemente, é no mundo inteiro, então a gente está falando de milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas, talvez bilhões de pessoas, uma minoria com muita gente, que é uma minoria que também tem um recorte de classe evidente, né? São as pessoas ou de classe média ou materialmente ricas, enfim, com mais recursos, mas também tem um recorte ligado a nível educacional, tem um recorte ligado a nível cultural, quer dizer, pessoas que estão abertas à psicanálise, que já estavam abertas à psicologia analítica, ou a qualquer outro tipo de tratamento introspectivo da mente, essas pessoas puderam aproveitar a oportunidade de não terem que sair de casa para aumentar a introspecção, para dormir mais, para dormir melhor. Nos Estados Unidos foi notável que as pessoas de classe média começaram a acordar bem mais tarde. Isso foi medido. E isso deu às pessoas uma espécie de retorno ao primitivo, de retorno a uma situação de mais foco no que interessa, o que realmente interessa, que é sono, alimentação, exercício físico, relações saudáveis. Você ficar trancado dentro de casa com relação tóxica, a panela de pressão explode, né? E acho que isso tem sido, então, para muitas outras pessoas, nesse segundo grupo, a pandemia foi uma experiência de ter um contato mais íntimo consigo mesmas. Muitas pessoas que nunca tinham ficado sozinhas desde a adolescência, de repente ficaram sozinhas muito tempo. E aí, quem não pirou, fez desse limão uma limonada. Então, meditou, fez yoga, fez Tai Chi Chuan, fez Qigong, fez capoeira, tocou instrumento, leu, fez amor, etc. Né? Curtiu os filhos para valer, cuidou das plantas. Muita gente pôde fazer isso. A minoria, a maioria se ferrou. Mas a minoria, que ainda é uma minoria muito numerosa, quem teve saúde mental, equilíbrio emocional e sabedoria e pôde ficar em casa e ter recursos materiais e imateriais para isso, se deu bem. Porque conseguiu uma reconexão, e muita gente tem expressado isso, inclusive com uma retomada de sonhos épicos, magníficos, aqueles sonhos super significativos, cheios de símbolos interrelacionados, que não são uma coxa de retalhos, mas são um grande enigma e uma obra de arte. E isso rolou, também se detecta nos grupos de sonhos. É a turma que deve estar sofrendo agora com o retorno ao presencial, né? Certamente, até porque a fobia social aumentou, né? E aumentou por razões digamos, intrínsecas à pandemia, e aumentou também pelo fato de que as pessoas têm distintas propensões à fobia social, e ficou todo mundo autorizado, né, nessa classe social a não ter que sair de casa. E também eu acho que está colocando em xeque um pouco o fato do mundo não ter parado de funcionar completamente na pandemia demonstrou que muitos dos trabalhos podem, de fato, ser realizados de casa. E isso é mais qualidade de vida para todo mundo. Para todo mundo, né? O trabalhador, a trabalhadora não ter que se deslocar e passar todo aquele tempo e poluir todo aquele ar com todo aquele carbono emitido e se expor a um monte de riscos. Então, se a gente puder, no futuro, ter todo mundo poder ficar mais com a família e trabalhar de casa, ficou provado que para muitas profissões isso é totalmente possível. E a gente poder se encontrar para fazer as coisas boas, para ir ao teatro, para ir jogar vôlei, para poder... Aí a gente está num futuro auspicioso, né? Agora, foi muito evidente que, novamente, o recorte de classe. Então, quem é materialmente mais rico pode aproveitar, se entrar no mundo da internet de maneira completa nesses 2 anos, praticamente. E as pessoas mais pobres não tinham acesso a uma internet de qualidade nem para que seus filhos pudessem persistir na escola.
Então, tem uma crise educacional muito grande aqui. E essa crise está aprofundando o gradiente socioeconômico. As escolas particulares mais bem preparadas, elas estavam funcionando a pleno vapor 1 a 2 meses depois da pandemia acontecer, online. E as escolas particulares menos preparadas e a maior parte das escolas públicas não conseguiram reagir, né? Tipo, na verdade, tem umas que não reagiram até hoje direito. Então, isso é uma coisa muito grave. A gente tem que olhar para esse momento como um momento muito solene e que está pedindo transformação, está apontando a necessidade da transformação. A gente precisa humanizar o jeito como a gente se relaciona uns com os outros, e esse jeito de se relacionar ele tem que priorizar o bem-estar das pessoas, de todo mundo. Se a gente não fizer isso, nem os 2.700, nem os 2.800 bilionários do planeta vão poder viver bem no futuro. Eu quero trazer um outro ponto aqui, Siddhartha, que é o ponto de tecnologia. Eu sou uma entusiasta de tecnologia, inovação, trabalho com isso, adoro. E a gente normalmente coloca a tecnologia como um vilão, porque tem mesmo seus grandes momentos de vilania, e você deu alguns exemplos agora. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da tecnologia para os dois lados, para o bem e para o mal. O quanto ela pode ser um vício, mas o quanto ela também pode ser um instrumento poderoso. Olha, eu acho que a gente está nesse momento perigoso e potencialmente, deixa eu colocar assim, a gente está num momento perigoso e potencialmente transformador da história humana. A tecnologia é um fato. Ela chegou. Ela está na vida de todo mundo. A gente está, na verdade, numa imersão completa em telas e a gente precisa de moderação. A gente não precisa de 0 tela, mas a gente não precisa de 8 horas de tela por dia. Isso é um problema, isso não é uma solução. Um livro que foi publicado agora no Brasil, A Fábrica de Cretinos Digitais, de Michel Demourget, recomendo fortemente, que fala do risco que a gente corre com a invasão das telas e do mundo digital na vida das nossas crianças. Essa é a primeira geração, a geração digital é a primeira geração que tem um QI menor do que a geração dos seus pais. Desde que o QI foi desenvolvido, que o teste de QI foi desenvolvido, e a gente pode fazer 1000 críticas a ele, mas é um teste. A cada geração ele foi subindo, o efeito Flynn. Esse efeito se perdeu agora. E a proposta do Michel Demourget, com base em muitos estudos, é que isso tem a ver com o empobrecimento da experiência. Até a disseminação da internet, as pessoas tinham até acesso à televisão, mas a televisão ela era muito limitada, ela era muito restrita. Então, as crianças ficavam na frente da televisão algumas horas por dia, mas não mais do que algumas. Tinha muitas outras coisas para serem feitas. Todo mundo que tem mais de 40 anos brincou muito na rua, todo mundo que tem mais de 40 anos jogou jogo de tabuleiro e fez uma série de atividades olho no olho, né? Ou sozinho lendo, ouvindo música, uma série de coisas que estão deixando de fazer parte da experiência das nossas crianças, porque está tudo mediado por tela. E isso também tem um problema da construção do imaginal, porque se todo o estímulo está pronto, um audiovisual extremamente bem feito e intenso e frenético, em que momento que o seu cérebro vai poder imaginar por si só? Não, sonhando também não, porque vai dormir pouco. Então, a gente tem que cuidar disso, a extinção do imaginal. Temos que resgatar isso. Agora, isso é o que a gente precisa fazer. Precisamos empurrar isso para os zeros, não tirar a tela da nossa vida? Não, as telas são sensacionais. As telas são incríveis. A gente pode aprender muito através das telas e aprende. A gente está trocando informação o tempo todo, como estamos fazendo aqui agora. E isso é super importante, mas a gente tem que encontrar o local em que isso nos empodera e não nos desautonomiza. Né? Então, eu estou falando aqui claramente. Estamos em processo de ciborguização. Já estamos nesse processo há um certo tempo. Todo mundo que tem um celular no bolso está virando ciborgue. O fato disso não estar implantado no seu corpo é só um problema, uma questão de tempo.
em breve estará. E as pessoas vão achar ótimo. Agora, qual que é o ponto? O ponto é que se a gente entra nesse processo de ciborguização com ampla humanidade, com uma ética do cuidado, com compaixão, priorizando a cultura, não aceitando qualquer forma de violência, implementando tudo aquilo que está no Novo Testamento, para ficar no âmbito do cristianismo, que é com quem a gente está falando. No Brasil quase todo mundo se diz cristão ou cristã. Então, se a gente conseguir fazer isso com esse tipo de bússola moral, a gente se deu bem, a gente vai estar num planeta em que as máquinas fazem o trabalho e nós humanizamos a humanidade e as máquinas são a nossa semelhança, então são humanizadas. Agora, se a gente não fizer isso, se a gente continuar numa humanidade desumanizada, que trata as pessoas como coisas, e trata inclusive os animais e as plantas como coisas, o que a gente vai fazer, o que a gente vai construir com as nossas próprias mãos? A gente vai construir um futuro em que os robôs, as máquinas, são muito mais inteligentes do que a gente, muito mais poderosas do que a gente e tão desumanas quanto a gente. Então, basta olhar a ficção científica aí produzida nos últimos 120 anos para ver que isso caminha muito mal. A ficção científica já mapeou esse futuro. É ruim. Então, a gente não precisa caminhar por aí, a gente tem que caminhar por uma forte humanização das relações humanas. Aí as máquinas e as inteligências artificiais, os algoritmos vão estar a nosso favor, porque são muito poderosos, muito mesmo, muito mais do que a gente poderia supor. As pessoas falavam há 40 anos, o computador nunca vai conseguir ganhar do campeão de xadrez. Ganhou. Campeão humano internacional de xadrez. Ganhou. Aí, não, mas nunca vai conseguir ganhar do campeão de Go, que é um jogo chinês ou japonês, agora estou na dúvida. Não me lembro agora. Nunca vai ganhar do campeão de Go, porque o Go é muito mais complexo. Ganhou. Gente, não tem nada que a máquina faça hoje, praticamente, mais devagar que um ser humano. Praticamente nada. Todo mundo, se a gente não entender a transformação que está acontecendo agora, a gente vai se surpreender muito nos próximos 20 anos. As pessoas estão já perdendo seus empregos para as máquinas. Os agricultores perderam há 30 anos. Os metalúrgicos perderam há 20 anos. Agora são professores, médicos, jornalistas. E isso, se a gente não entender isso, a gente se ferrou. E tem que ter clareza. A gente não pode falar, que legal a tecnologia, que maravilha. Não é isso. A tecnologia é maravilhosa, mas ela tem que estar a serviço das pessoas. E isso não está claro para quase ninguém. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. O Elon Musk, bilionário, um dos 2.700 bilionários do planeta, anunciou, fez um estardalhaço para dizer que no ano que vem ele vai colocar à venda um robô humanoide, que é a inteligência artificial que tem no carro que ele vende, que ele criou, num robozinho que vai se mexer e vai interagir com seres humanos. E aí ele diz nessa apresentação que esse robô vai vir para fazer todas as tarefas que são monótonas, chatas, repetitivas ou perigosas. E aí ele fala que isso vai fazer com que muita gente perca emprego e que é preciso pensar numa renda universal. Uma renda básica universal, uma proposta que no Brasil é defendida pelo Eduardo Suplicy há décadas e que, na verdade, é uma proposta que vem da antiguidade. Ela vem já em Roma, já teve essa tentativa. Agora, é interessante, né? Ele é um bilionário que quer ganhar dinheiro vendendo uma máquina que vai tirar o emprego de todo mundo. Porque a maior parte dos empregos são repetitivos, chatos, perigosos, monótonos. E ele não vai primeiro propor uma mudança para todo mundo ter uma renda básica para depois vender o robô. Ele primeiro vai vender o robô e ele está avisando, olha, depois tem que cuidar do problema do emprego das pessoas. Então, a gente está nesse momento crucial que é toda essa tecnologia, todo esse acúmulo de capital humano, capital intelectual e de capital financeiro, né, gerando novos produtos o tempo todo, inovação, inovação, inovação. Isso está a serviço do quê? Se tiver a serviço do desenvolvimento humano,
a gente vai se dar muito bem. Mas isso significa que aqueles 2.700 bilionários vão ter que pagar impostos para serem revertidos em educação e saúde, porque quem é rico não paga imposto no mundo, sobretudo os muito ricos. E os que digam assim, mas eu não confio no Estado para fazer isso. Então tem que ser um filantropo maravilhoso. No mundo existem bilionários como a maior parte dos bilionários do planeta enriqueceu durante a pandemia. Então eles não doaram dinheiro, não ajudaram ninguém. Podiam ter vacinado toda a população do planeta. Se as 10 pessoas mais ricas do mundo dessem um telefonema uma para outra naquele dia da pandemia, a gente não tinha muitas variantes. Tinha parado na primeira variante. Era só vacinar todo mundo. Eles não fizeram isso. Então, eles não têm essa noção de cuidado com o planeta. Eles são as pessoas mais fortes da casa, mas eles não cuidam da casa. Na verdade, eles roubam a geladeira. Agora, eles não são os únicos. Tem bilionários que fazem diferente. O Bill Gates, ele doa 5% do dinheiro dele para combater malária, para combater diarreia infantil. Ele é um ser humano muito melhor do que esses que ganharam dinheiro na pandemia. Mas, veja, ele doa 5% do que ele tem. Né? Se fosse numa metáfora de ser uma casa, se tivesse uma pessoa que tivesse 90% dos recursos e os outros estão passando fome, ele dá 5%, ele não está nem próximo de ser cristão. Ele não passa nem perto do critério que Jesus Cristo colocou, de amar ao próximo como a si mesmo. Agora, a boa notícia é que se ele doar 99% do que ele tem para educação, saúde, cultura, museu, esporte, lazer das crianças, ele continua andando de iate todo dia, comendo caviar norueguês todo dia, ele não muda em nada a vida dele. Então, existe uma questão de expansão de consciência para os muito ricos. Eles têm que fazer um caminho. Alguns já fizeram, existem bilionários que já doaram 100% da sua riqueza em vida. Em vida. É um exemplo. Né? Por quê? Porque ou o planeta se constrói pelo investimento estatal na educação, na saúde, e isso só é possível se os bilionários pagarem seus impostos, ou ele se constrói pela filantropia dessas pessoas. O que não dá para ficar é essas pessoas continuarem enriquecendo enquanto 800 milhões de pessoas no mundo estão na miséria. Não dá mais. E não dá mais mesmo, não dá mais porque mesmo para eles não dá mais. A Covid é um exemplo disso. Se todo mundo tivesse vacinado, os bilionários podiam relaxar, mas eles não podem relaxar, porque a gente tem a pandemia, porque as pessoas estão passando mal em todo lugar. Né? Se você olhar hoje, nos Estados Unidos morreram 2.000 pessoas por Covid. Nos Estados Unidos, em um dia. Então, assim, no fundo é o momento das pessoas mais poderosas acordarem para a necessidade de cuidarem dos mais fracos e não predarem os mais fracos. Elas precisam acordar. Agora, elas não vão acordar se os mais fracos também não se organizarem. Então, os mais fracos precisam se organizar, cuidar uns dos outros. E entender que a gente vai precisar ter essa conversa mesmo. Essa conversa não se resolve na base da revolução, em que os fracos substituem os fortes. Isso já foi tentado inúmeras vezes. E aí, quando isso acontece, eles se comportam como os antigos fortes. Essa é uma discussão sobre um novo modelo de desenvolvimento para a humanidade. Ela está avançada em países como a Holanda. A Holanda trocou, na sua economia, a ideia de que o bom é o aumento do PIB. Isso acabou na Holanda, não tem mais. Hoje, nas equações que regem a política econômica da Holanda, o modelo que eles utilizam não é um modelo de crescimento do PIB, é um modelo em que se diminui a desigualdade, em que os mais fracos caminham para o centro, ficam mais fortes, e os muito fortes caminham para o centro, ficam menos fortes. A diferença entre ricos e pobres ela não pode ser obscena como é hoje. Não faz sentido, a gente tem que ter piso e teto para a riqueza. E se a gente não fizer essa conversa como adultos, as próximas gerações depois de nós vão pagar o preço altíssimo. A gente vai deixar para os nossos filhos, netos, um planeta inviável. Siddhartha, e tem alguma novidade, pensando nesse aspecto, pensando pela neurociência, que te empolga? Que você fala, olha, aqui tá um caminho, né? Você acabou de citar a Holanda, mas pensando também na questão da neurociência. O que te brilha os olhos? Olha, tem coisas que me empolgam muito, que são do âmbito do indivíduo, porque eu falei muito aqui de coisas que são do âmbito da sociedade, da política e da organização coletiva. A gente está num momento de seleção da espécie, uma pressão seletiva muito forte, e ela está exigindo uma resposta coletiva. Por isso que a gente falou de sonho, de sonhar coletivamente. Agora, tem coisas que dizem respeito ao bem viver, do âmbito do indivíduo, que me empolgam muito.
Eu falei aqui da importância da microbiota, da fauna intestinal, né, de micro-organismos, de bactérias, de leveduras, muito importantes para que a gente possa digerir os alimentos. Se você tem uma fauna intestinal pobre, você não digere muitas coisas, então tudo te dá mal-estar. Se você tem uma fauna intestinal rica e com as espécies adequadas de micro-organismos, que são muitas espécies diferentes mesmo, você digere qualquer coisa e é muito mais fácil entrar em processos de saúde. Quando a pessoa está com fauna intestinal pobre, ela começa a ter inflamação. E inflamação você pode ler como aumento da velocidade de envelhecimento. Né? Processos que vão levar a dores, lá na frente artrite reumatoide, diabetes. Então, isso é uma coisa que tem a ver com a maneira como as pessoas se alimentam. E isso tem a ver com o humor. Hoje a gente sabe que o sistema nervoso em torno do estômago, do intestino, são quase que um cérebro. E que tem uma relação com o cérebro e com o humor, muito íntima. Né? Uma pessoa que está com péssimo humor, ela quase certamente está com uma péssima microbiota. E a boa notícia é que isso pode ser remediado. Como? Então, estudos bem recentes mostrando que a dieta com fermentados, ela consegue melhorar esse perfil. Então, o que eu estou falando aqui? Estou falando de iogurte, estou falando de chucrute, né? Estou falando de kombucha, que é uma coisa muito legal que as pessoas podem fazer em casa, é muito divertido fazer, e é prático, e é barato, e é gostoso, é muito legal. Hoje em dia está na moda, está caro. A kombucha está R$15, R$20 uma kombucha. E, na verdade, é uma coisa que você pode fazer em casa a 10 centavos de real. O kimchi, que é um fermentado, são vários tipos de fermentados coreanos. Então, tem várias opções de comidas fermentadas que melhoram a flora, a microbiota e que levam a uma redução de vários marcadores de inflamação. Então, você poderia pensar que a dieta de fermentados e também a dieta de fibras são dietas que ajudam a pessoa a envelhecer mais devagar, a ter uma cognição melhor e a ter um humor melhor. Se você tem cognição boa e bom humor, as coisas fluem. Então, isso me entusiasma. E isso é também um retorno a uma certa ancestralidade. São modos de se alimentar antigos que aconteceram porque não tinha geladeira, então as coisas fermentavam, né? E as pessoas aprenderam a se alimentar daquele processo natural e isso enriquecer o seu processo digestivo. Eu adoro quando a gente traz para inovação elementos que são ancestrais. Exatamente, é uma frase do Ailton Krenak maravilhosa, o futuro é ancestral, né? Então, me entusiasma também o aumento da percepção de que é importante trazer o sono para dentro da sala de aula. Isso é um trabalho de pesquisa que eu venho fazendo há muitos anos no meu grupo, e a gente mostrou publicamos esse ano um estudo mostrando que é possível dobrar a velocidade de leitura de crianças em idade de alfabetização quando você faz um treinamento adequado por meia hora, diariamente, por 3 semanas, seguido de uma soneca. E se você fizer o treinamento, a criança aprende, mas depois ela desaprende. Se você não tiver a soneca, ela desaprende. Então, isso também é um retorno a uma ancestralidade, porque as pessoas têm vontade de dormir. Hoje em dia, às vezes, não podem dormir pela norma social, mas se estivessem numa situação mais primitiva, dormiriam. E a gente tem que entender que a escola tem que dar vazão ao sono dos alunos. Se o aluno está com muito sono, ele não está apto a aprender. Precisa dormir. E a escola tem que ter um lugar para ele poder fazer isso. Uma sala de sono segura, exatamente, um redário, um local em que a pessoa possa adormecer. Isso vai dar qualidade para o aprendizado, porque quando a pessoa dorme, ela se prepara para aprender coisas novas e ela também consolida aquilo que ela aprendeu antes. Deixa um recado para finalizar o nosso papo? Bom, um prazer estar com vocês aqui. Ana, obrigado pelas questões ótimas. Eu quero entusiasmá-los, todo mundo que estiver ouvindo, a abraçar o sono e o sonho e a alimentação e o exercício físico e as relações saudáveis como base para o bem viver, tanto no nível do indivíduo como coletivamente. Muitíssimo obrigada, Siddhartha. Foi um prazer enorme falar com você. Um prazer, Ana. Axé. Axé.
Foi tanta coisa legal que eu espero que esse papo tenha inspirado você a deixar papel e caneta perto da cama a partir de agora. E depois, se te der vontade, entre em contato com a gente pelas redes sociais que a gente vai adorar saber como tem sido esse processo para você. Fica aqui o nosso agradecimento ao Siddhartha por ter topado essa conversa e também a Luísa do time de comunicação dele, que nos ajudou a fazer esse papo acontecer. Esse episódio teve produção da Ana Pinho e da Súria Barbosa. A edição e a sonoplastia são do Pedro Rodante. E eu sou a Ana Valenzuela. Até o próximo episódio.